Olá, este vídeo tem por objetivo mostrar para nós quão exata é a Bíblia e quão fidedigna ela é, e o que está registrado nela realmente se cumpre. Talvez estejam estranhando nessa tela deste homem, né? Acredito que quem tenha menos de 30 anos aí não vai conhecer a história deste homem, né? Mas este homem foi um ditador, praticamente uma espécie de um rei, né? No seu país, um homem muito poderoso em um dos impérios árabes. E este homem, ele chegou ao ponto de tão poderoso que era de desafiar o próprio Deus, fazendo de Deus um possível mentiroso. Mas vamos ver o que aconteceu, e isso mostra para nós o quão a Bíblia é verdadeira e o quão Deus se importa em cumprir a sua palavra, as suas promessas. Para nós entendermos do que se trata, eu vou usar aqui uma Bíblia. Essa Bíblia que eu estou usando é uma Bíblia online. E nós vamos aqui primeiramente examinar o livro de Isaías, onde diz aqui no capítulo 13, versículos 19, diz assim, olha: Babilônia, glória dos reinos e beleza do orgulho dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, ou seja, nunca mais, para sempre. Não armará ali o árabe a sua tenda, nem farão os pastores deitar ali seus rebanhos. Mas as feras dos desertos é que se deitarão ali, as suas casas se encherão de hienas, e ali habitarão os avestruzes, ali dançarão os sátiros. E os lobos uivarão nos castelos de Babilônia, e os chacais nos seus palácios de luxo. Preste a chegar ao seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Mas o ponto em questão é que Deus disse que Babilônia seria destruída, e ela nunca jamais seria habitada, e nem morará lá alguém de geração em geração. Essa foi uma promessa, um juramento que Deus fez, de que nunca mais Babilônia seria habitada ou reerguida. E nós sabemos, como diz aqui mesmo no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim, olha: Assim será a minha palavra que sai da minha boca, não tornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Em outras palavras, o que Deus promete, Ele cumpre. Não deixa de acontecer. Então, até hoje, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Mas esse homem que nós vimos a princípio, né, Saddam Hussein, ele desafiou a Deus e disse que iria reconstruir Babilônia das suas ruínas. Então, em 1986, Saddam Hussein tentou reconstruir Babilônia. Lá no auge da guerra Irã-Iraque, o ditador resgatou o passado de Nabucodonosor, registrando seu nome nos tijolos originais.
Ele então quis reconstruir o templo que existia, a cidade que existia há 2.300 anos antes de Cristo, que era registrado como sendo uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e encantando milhares de pessoas com seus jardins suspensos, né? Então, fascinado pela cidade, o ditador iraquiano Saddam Hussein decidiu reconstruí-la no topo das antigas ruínas, gastando milhões de dólares no auge da guerra do Iraque contra o Irã, como uma forma de homenagear o rei Nabucodonosor, pelo qual Hussein era obcecado. Então nós vemos aqui ele fazendo a reconstrução do templo. Nós vemos aqui a área, né, onde foi feita a reconstrução no ano de 1987, né? Nós vemos aqui a réplica construída, que teve um custo total de 5 milhões de dólares. O que nós vemos aqui? O homem que estava desafiando as escrituras sagradas e a promessa de Deus. Veja que a ideia era que o palácio estivesse em pé antes do início do primeiro Festival de Artes de Babilônia, em setembro de 1987. E observando um dos tijolos originais, contendo o nome de Nabucodonosor II e a data de 605 a.C., Hussein ordenou que uma inscrição sua também marcasse a história do local. Hoje, visitando a Babilônia reconstruída, podemos ler em um de seus tijolos: no reinado vitorioso de Saddam Hussein, presidente da República, que Deus o mantenha, o guardião do grande Iraque, renovador do seu renascimento e construtor da sua civilização. A reconstrução da grande cidade da Babilônia foi realizada em 1987. Fica aqui um alerta para todos os zombadores que zombam de Deus e que tentam fazer com que as escrituras falhem. Fica uns alerta para muitos que usam o nome de Deus em vão hoje. Veja o que aconteceu com a reconstrução da cidade de Saddam Hussein, o que ela é hoje, olha. Segundo o ministro da cultura do Iraque, ele descreveu a cidade de Babilônia de Saddam como feita de forma errada e sem consultas externas. O local ficou negligenciado após a invasão do Iraque em 2003, liderada pelos Estados Unidos, mas os danos foram infligidos por soldados americanos e poloneses que usaram como base militar. Veja o que sobrou da área hoje. Aqui diz que atualmente a Babilônia se encontra aberta para receber turistas do mundo inteiro. Entretanto, 16 anos após a execução de Saddam Hussein, a grandiosa construção está completamente abandonada, as paredes dos enormes salões estão pichadas e cacos de vidros quebrados são vistos pelo chão. E os poucos iranianos que visitam a fortaleza são famílias e grupos de adolescentes que se reúnem nas varandas para fumar narguilé. Então veja, será que o homem que desafiou a Deus, ele conseguiu realmente reconstruir Babilônia Grande? Vejamos aqui, olha, um detalhe importante sobre Babilônia. Deixa eu abrir aqui um outro link aqui.
Babilônia esquecida. Vamos aqui que tem mais detalhe, mais interessante. Vejamos. Temple of the Great Lady. From which century? It's about 600 BC. But the name, as I told you, it's Sumerian name. It's about 3000 BC or so. So, how many temples did you say that existed in Babylon? More than 100 temples, which we found in the text. But honestly speaking, in our excavation, Iraqi archaeologists excavated 2 temples. They found Ishtar Temple and Nabushkhari Temple. But before this time, during German excavation from 1899 to 1917, they found about 5 temples. By the way, I want to show you something interesting to make you imagine how was the situation before. This is some, of course, this is some preservation, but mostly are all. That's how they found it. Yeah. When Almost is this the same. picture from? This is from, I think, German excavation. I think so. We have 8 or 9 gates in Babylon. This is one of the biggest ones. It's called Ishtar. Nebuchadnezzar II, he rebuilt Babylon 3 times, while this one, symbol of Adad God of rain. The lion is really important for the Babylonian culture, I imagine. Of course. Now we use it as a symbol of Iraq as well. The lion. Lion. Even our football team we called Lions of Mesopotamia. This area was red, and this one was blue, so you can imagine how nice it was. Saddam rebuilt it. What was the idea behind it? You know, in our tradition, for example, our kings in the past, Sumerian, Akkadian, Assyrian, Babylonian, they did the same. So, for example, it's kind of prestigious things to rebuild again, especially for the temples and as religious practices. But is it criticized by archaeologists or by specialists? At that time, Saddam was very strong and dictator, strong dictator. So nobody can stop him. What's written in these styles? This is cuneiform, right? Yes. They said it was built by Nebuchadnezzar II. What did Saddam write? Saddam wrote about how can I say, representative of Nebuchadnezzar to rebuild Babylon again. So Saddam Hussein, protector of strong Iraq and the glory Iraq. What's that palace over the mountain there? This is Saddam Palace. Saddam built this palace during 90s. Now, for example, we have a project from fund management. It's contracted by American embassy, and they are going to make like preservation for some parts in Babylon. You think the government doesn't care about it? No, they want to do something, honestly speaking. But the problem with the situation now, it's not easy. And also, I suppose they don't have lots of money to invest, right? Maybe. You think they have? Como podem ver, isso é o que é Babilônia hoje. Será que a palavra de Deus voltou a ele sem se cumprir? Vejamos aqui os últimos dias de Saddam Hussein, momentos antes dele ser enforcado, Olha qual foi o fim do homem que desafiou a Deus, fazendo com que a palavra de Deus se tornasse mentirosa.
O próximo dia 30 de dezembro marca os 7 anos da execução do ditador iraquiano Saddam Hussein, condenado por crimes contra a humanidade. Muafaq al-Rubai, antigo conselheiro de segurança nacional, lembra em entrevista exclusiva os últimos momentos do presidente que governou o país árabe por mais de 2 décadas. Naquele dia, Saddam usava um casaco, uma camisa branca e estava com roupas informais. Não tinha o aspecto de alguém perdido. Não havia sinais de medo. No seu escritório em Bagdá, al-Rubai mostrou o que guardou por anos, a corda que enforcou o ditador. Saddam ficou em pé com a forca diante dele e me olhou de forma penetrante para dizer: Doutor, isso é para os homens. Al-Rubai afirmou que nunca viu qualquer arrependimento no líder, que nunca pediu anistia, perdão ou ajuda de Deus, nem nos últimos instantes. Merece ser executado 1000 vezes, viver de novo e ser enforcado novamente. Mas este é um sentimento estranho. O local da execução estava envolto pela morte. O momento da morte de Saddam Hussein foi mostrado em um vídeo que caiu na internet, gerando forte polêmica e indignação no mundo pelo teor das imagens. Então, nós vemos aí, né? Será que o que Deus diz se cumpre? Vamos voltar lá em Isaías, capítulo 13, versículo 19 e 20. Babilônia, glória dos reinos, beleza do orgulho dos caldeus, será como quando Deus destruiu a Sodoma e Gomorra. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Então, aqui nós vemos que Deus fez uma promessa. E aí mesmo no livro de Isaías, né, capítulo 55, versículo 11, nós vemos aqui a confirmação de que o que Deus disse se cumpre. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, ou retornará para mim sem efeito, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, será que podemos confiar plenamente no que o Criador diz a respeito de acontecimentos futuros? Será que realmente vão se cumprir? Nós podemos examinar aqui o livro do Apocalipse, capítulo 11, uma outra promessa que Deus faz, que vai se cumprir muito em breve. E está chegando esse tempo, onde diz assim, olha: dizendo graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e entraste no teu reino. As nações encheram-se de ira, mas veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos e de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e ao que temem o teu nome, aos que temem o nome de Deus, aos pequenos e aos grandes, e de destruir os destruidores da terra.
E abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca da sua aliança. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e tempestade de saraivas. O que isso quer dizer para nós? Que está chegando o tempo. Está muito próximo o dia da ira de Deus e dele acertar a conta com todos os que causam o mal, todos aqueles que arruinam a terra. Será que podemos acreditar que realmente vai se cumprir essa passagem da Bíblia? Em outro sim, isso vai se cumprir, porque aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, diz que esse reino de Deus que ele assumiu, vai assumir toda a terra habitada. Vai criar um novo céu e uma nova terra aqui no planeta Terra. Aqui diz assim, olha: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não é. Quando se aplica a céus aqui, não se aplica ao céu literal, nem à terra literal, mas se aplica a governos, à humanidade, e o mar é a quantidade de pessoas que existem. Aqui que também fala sobre a cidade santa Nova Jerusalém, que descerá da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo, que é Cristo. Então essa cidade, a Nova Jerusalém, descerá sobre a terra, acompanhada pelo noivo Cristo Jesus. E quando isso acontecer, essa profecia irá se cumprir. Ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, Cristo Jesus trará a Nova Jerusalém, e junto com ela, ele vai acabar com todo o sofrimento, com toda a dor, com todo o que causa a questão para pranto, para sofrimento, e até mesmo a morte será eliminada. Isso se dará através do reino de Deus, aquele reino que nós pedimos na oração do Pai Nosso, aqui em Mateus, capítulo 6, onde diz assim, olha, Jesus ensinou nós fazermos essa oração, olha: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que Jesus quis dizer com a santificação do nome de Deus? Voltando aqui na Bíblia online, né? Aqui no livro de Salmos, capítulo 83, qual é o nome que nós temos que santificar mesmo? Vamos ver, olha. Salmos 83, 18 diz assim, olha: para que saibam que só tu, cujo nome é Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Esse é o nome que tem que ser santificado. O nome cujo qual as religiões, a maioria, renegam e não santificam esse nome. E por que é importante usar esse nome? Porque fará toda a diferença. Muito em breve, as pessoas só serão salvas se conhecer esse nome. Aqui em Romanos, capítulo 10, diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
Não é aquele que invocar Senhor, não, é o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não tem crido, e como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão sem pregador, e como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido aos evangelhos, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Logo, a fé vem por ouvir, e ouvir vem pela palavra do Cristo. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, na verdade, porque toda a terra saiu o som deles, as suas palavras, até os confins do mundo. Então os ensinamentos de Cristo sobre seu Pai, o Deus verdadeiro, saiu até os confins da terra. Se é pregado que o Deus verdadeiro é Jeová, mas as pessoas não aceitam. O próprio Jesus Cristo, ele deixou bem claro para nós sobre essa questão. Veja bem aqui o que o próprio Jesus fala em João, no livro de João, capítulo 20, quando ele esteve aqui na terra. Veja o que ele falou. O próprio Jesus dizendo, ó, disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus deixa bem claro aqui que ele tem um Pai e um Deus, que é o mesmo Pai nosso da oração, como também é o mesmo Deus que tem que ter o nome santificado. É eu que estou dizendo isso? Ou é o próprio Filho de Deus que está dizendo isso? Que ele tem um Pai, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então aqui nós estamos vendo a importância de se conhecer o nome de Deus e saber que ele vai executar muito em breve um julgamento sobre toda a terra habitada. E aqui mesmo no livro de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz assim, olha: mas agora vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, note o ponto, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são este o que o Pai procura para os adorarem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, conforme o próprio Jesus Cristo deixou bem claro, que haveria milhões de falsos adoradores, mas que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Jeová, em espírito e verdade, porque são estes os que o Pai procuram para ser seus servos ou adoradores. E os que querem adorar a Deus precisam adorar Deus em espírito e em verdade. Vamos ver um outro ponto que Jesus disse que vai acontecer quando ele vier agora para julgar a humanidade, aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que Jesus fala, olha: nem todo o que me disser Senhor, Senhor entrará no reino
dos céus, não nos céus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então Jesus fala que ele vai trazer o reino de Deus aqui para a terra, mas só vai herdar este reino aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, ou do nosso Pai que estás nos céus. Naquele dia muitos hão de dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos ou expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então olha o que Jesus vai dizer: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabe por que Jesus chama essas pessoas de iníquo? Porque elas nunca fizeram o quê? A vontade do Pai que está nos céus. Todas as obras que eles fizeram em nome de Jesus e glorificaram Jesus, mas nunca santificaram o nome do Pai que está nos céus. Por esta razão, Jesus vai dizer para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Outra mentira grande que as pessoas pregam é sobre o reino de Deus, que diz que vão para os céus. Mas olha o que Jesus disse na oração do Pai Nosso, né? Agora, depois de santificar o nome de Deus, que é Jeová, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele não ensinou nós pedirmos para irmos ao reino, mas Jesus pediu para nós pedirmos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, ao invés de nós irmos para o céu, a Nova Jerusalém descerá do céu e ela habitará entre nós como sendo uma tenda protetora, e dessa forma as pessoas vão viver aqui em paz, em felicidade para sempre, porque Jesus vai eliminar a morte. Como nós podemos saber? Olha o que Jesus prometeu para nós. Ele prometeu que vem o reino, ele não prometeu o céu. O próprio Jesus, olha, vendo a multidão, né? Olha o que ele começou a ensiná-las, dizendo: olha, bem-aventurados humildes de espírito, ou os mansos, porque deles é o reino dos céus. Jesus não disse que era deles o céu, mas o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espíritos, ou os mansos, as pessoas humildes que anseiam pelo reino de Deus, que deles é o reino dos céus. A seguir, olha o que Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque vão herdar a terra. Em nenhum momento Jesus ofereceu o céu para as pessoas. Então o reino vai vir, e quando o reino vier aqui para a terra, vai se cumprir as palavras aqui registradas no Salmo capítulo 37, onde diz: pois serão exterminados os malfeitores. Olha lá. Pois serão exterminados os malfeitores, mas os que esperam por Jeová herdarão a terra. Ainda um pouco de tempo e não existirá o iníquo. Poderás observar diligentemente o seu lugar, ele já não é. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Ainda diz mais aqui: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Olha lá,
Os justos, mansos vão herdar na terra, vão viver nela para sempre, terão paz. Quando se dará isso? Espere em Jeová e segue o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem exterminados, tu o verás. Então Jesus pede para nós pedirmos o reino dos céus, e quando o reino dos céus vier, eliminará todos os maus, acabará com o sofrimento, com a morte, com a doença, e os mansos, justos, herdarão a terra e viverão nela para sempre. Essa é uma promessa de Deus para nós. Aqui mesmo, em Provérbios capítulo 2, versículos 21 e 22 diz assim: pois os retos habitarão a terra e nela permanecerão os perfeitos ou justos, mas os perversos serão exterminados da terra, e dela serão desarraigados os transgressores. Todos os transgressores, todos que praticam a maldade, que são perversos, que são iníquos, serão exterminados da terra. Nós vimos lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, 18, que chegou o tempo de Deus julgar toda a humanidade e acabar com todos que arruinam a terra. Nós vimos na oração do Pai Nosso que o reino de Deus virá para a terra, e que ao assumir a terra fará essa limpeza. E o que é o reino de Deus? Como que ele vai fazer isso? Aqui para o profeta Daniel, Deus mandou que ele registrasse essas palavras que iria acontecer no tempo nosso agora, nos dias atuais. Aqui em Daniel capítulo 2, 44, diz assim: nos dias destes reis, suscitará o Deus do céu, ou seja, Jeová, um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste a outros povos, mas fará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Em outra palavra, em nossos dias agora, muito em breve, a qualquer momento, Deus vai trazer o reino dos céus, ou o governo dos céus, que vai substituir a todos os governos atuais. Ele vai destruir a todos esses governos, esses reinos humanos que existem. Mas o reino de Deus, o reino do céu, ele vai subsistir aqui na terra para sempre. E o rei designado desse reino é nosso Senhor Cristo Jesus. E para comprovar que essas palavras são para os nossos dias, aqui está no livro do profeta Daniel capítulo 12, né? Quando o anjo mandou que Daniel registrasse essas palavras, né? Ele foi dito a ele que selasse esse livro e que no tempo do fim as pessoas iriam percorrer este livro, né? E entender. Então veja como se cumpre nesse tempo. Ó. Diz assim, olha: neste tempo se levantará o Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Nesse tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Ou seja, então, nesse tempo atual, vai se levantar Miguel, o grande príncipe, o anjo principal que há no céu, e ele virá a favor dos que são inscritos no livro da vida como filhos do povo de Deus, aqueles que temem a Deus. E aqui diz
Outra mentira que as religiões ensinam, que os que adormecem, que são bons, vão para o céu e os maus vão para a terra, estão muito enganados. Porque a Bíblia diz que muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e a confusão sempiterna. Ou seja, todos que estão adormecidos no solo da terra serão levantados. E aqui diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. Em outras palavras, numa linguagem mais moderna, tu, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro, selar e guardar, até o tempo do fim, o tempo atual. Muitos estudarão, pesquisarão a profecia de uma parte a outra, e o conhecimento se multiplicará. E aí diz assim aqui mais: aqueles que vão buscar esse conhecimento, o que vai acontecer? Muitos se purificarão e se branquecerão e serão ensinados. Serão perspicazes, entenderão, discernirão os acontecimentos. Mas os ímpios, os maus, os iníquos, continuarão fazendo a maldade, procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá. Porém, os que forem sábios, perspicazes, que usarem discernimento, entenderão que chegou o tempo do julgamento de Deus e dele destruir os maus. Como nós vimos também aqui na profecia de Daniel, capítulo 2, versículo 44, o reino de Deus é um governo que vai assumir a terra plenamente. E diz que Jesus será o governante principal deste reino. E ele vai acabar com todos os reinos, todos os governos na terra. E quando isso acontecer, vai se cumprir essa profecia do Apocalipse capítulo 11, versículo 15, onde diz: o sétimo anjo tocou a trombeta. Houve grandes vozes nos céus dizendo: o reino do mundo aqui, ó, passou a ser de nosso Senhor, Deus, Jeová, e de seu Cristo, seu Filho, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Veja que vocês estão vendo aqui o que Deus promete para nós como futuro. Ele vai acabar com todos os maus. Vai destruir os maus, desde o maior até o menor. Vai acabar com todos aqueles que arruinam a terra. E os justos mansos vão viver aqui para sempre. E vão viver em paz. Será que podemos confiar no que a Bíblia diz? Deus disse que Babilônia jamais seria habitada novamente. Será que se cumpre essa profecia? Deus disse que nenhuma palavra voltará a ele sem ser cumprida, conforme está registrado em Isaías 55:11. Será que podemos confiar que essas profecias futuras para os próximos dias vão se cumprir? Você quer realmente viver para sempre, conforme Deus promete para nós através de Cristo Jesus? Será que é possível isso? O que precisamos fazer? O próprio Jesus Cristo, ele fez uma oração a Deus, levantou os olhos ao céu e disse: olha, a vida eterna, porém, é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, Jeová, e a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele a quem Ele enviou. Jesus deixa bem claro que para termos a vida eterna precisamos ter o conhecimento
do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, Filho de Deus. E para que nós pudéssemos conhecer a Deus, olha o que Jesus fez. Manifestei o teu nome aos homens. E Jesus diz, mas eu lhes fiz conhecer o teu nome e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Jesus, ele veio aqui à terra para dar a conhecer o nome de Deus, Jeová, para que o amor com que Deus amou a Jesus possa estar em nós e que Jesus possa estar em união conosco. A única forma de nós estarmos em união com Deus, fazendo a vontade de Deus, é santificar o nome do Pai Jeová, para que o amor de Cristo Jesus também possa estar conosco. E para isso, Jesus nos deu esta ordem, registrada aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, onde Jesus disse, Jesus aproximando disse-lhes, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Jeová, e do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo, a força ativa de Deus. Então nós tínhamos que visitar as pessoas, ensinando-as a ela o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazendo isso de que forma? Instruindo-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então veja que Jesus, ele nos ordenou que nós ensinássemos às pessoas todas as coisas que ele ordenou. E ele ordenou que fosse ensinado o nome de Deus e que declarássemos as boas novas do reino de Deus. E aqui em Mateus 24 disse assim, olha, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então seria pregado esse evangelho do reino, o reino dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É isso nesse momento, né, que eu estou passando para vocês, né, trazendo uma pregação sobre o reino de Deus, que assumirá muito em breve a terra. E que Deus tem um plano para todos nós. Por isso, as pessoas precisam saber quem é Jeová, quem é Jesus Cristo. E para isso, né, nós realizamos esse trabalho, porque somente quem invocar o nome de Jeová será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, Jeová, será salvo. Pois como invocarão aquele em quem não têm crido, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão sem pregador, e como pregarão se não forem enviados? Então, estamos aqui para pregar a respeito da vontade de Deus, Jeová. Ele quer que as pessoas sejam salvas, e para as pessoas ser salvas, precisam reconhecer a Jeová como o único Deus verdadeiro e adorar a Jeová, que é o Deus que temos que adorar. O que eu trago para vocês aqui agora, para encerrar essa nossa conversa através deste vídeo, está registrado aqui em Atos, capítulo 1. Atos não, desculpe. Vamos voltar aqui em Atos, não, em Efésios, capítulo 1,
versículo 3, onde diz: Bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, Jesus Cristo tem um Deus e tem um Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja Jeová, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos abençoa com um rio de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o qual nos fornece este conhecimento, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que Jeová, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vocês aqui agora estão conhecendo plenamente, exatamente, que o único Deus que existe e que devemos buscar adorar é Jeová Deus, para que também Cristo Jesus possa estar conosco, que nós possamos ter as bênçãos do Pai e do Filho Jesus Cristo. Vocês acabaram aqui agora de ter um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Deus verdadeiro Jeová, de Cristo Jesus, do reino de Deus e o que realmente Deus vai realizar muito em breve. Acabar com toda a maldade, com todo o sofrimento, com a morte, ressuscitar os mortos e dar uma vida de paz e a vida eterna tão prometida para a humanidade. Para encerrar isso, voltando num texto principal da conversa que é importante, né? Para nós não esquecermos que isso realmente vai se cumprir. Aqui em Isaías 55, 11, encerrando, como Deus disse: assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não tornará ou não retornará para mim vazia, mas efetuará o que me apraz, o que me agrada, e prosperará naquilo para que enviei. Então, será que podemos confiar plenamente, confiar no que a Bíblia realmente diz, na palavra de Deus? Eu usei aqui uma Bíblia universal, né? Uma Bíblia da Sociedade Britânica, né? Para não incluir nenhuma religião, mas é a base da onde todas as Bíblias são copiadas e traduzidas, né? Aqui é uma Bíblia que não se dirige especificamente a nenhuma religião, sendo uma Bíblia universal, das quais todas as outras copiam estas, né? Então eu trouxe aqui uma Bíblia confiável para que vocês possam também conferir na de vocês e ver que realmente é o que a Bíblia, a palavra de Deus diz, dando base para o entendimento exato sobre quem é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, também sobre qual é a vontade de Jesus e porque Jesus vai rejeitar muitas pessoas que professam fazer grandes coisas em nome dele. Ele não vai aceitar porque nunca glorificaram o Deus verdadeiro, o Pai. Caso desejem mais informação, deixarei aqui embaixo o meu e-mail para que possa entrar em contato comigo, como também deixarei um link de um site onde vocês podem adquirir mais informações sobre o Deus verdadeiro, sobre Jesus Cristo e também sobre o propósito de Deus, tá bom? Eu agradeço desde já a todos os que assistiram este vídeo até o final. E futuramente estarei postando mais
mais vídeos. Esse é meu plano de postar mais vídeo. Meu interesse aqui não é lucrar, não é levar vantagem, não é levar vantagem com o YouTube, nada disso. O meu interesse aqui é justamente ajudar as pessoas a se achegar a Deus de um modo correto. Saber quais são os planos de Deus, o que vai acontecer muito em breve, e quais são os planos de Deus com relação à humanidade. Porque nós precisamos verdadeiramente conhecer a Deus e buscar conhecer a palavra de Deus. Fazendo um estudo profundo, para que possamos ter o nosso nome inscrito no livro da vida. E quando Jesus vier julgar a humanidade, possamos achar o nosso nome inscrito no livro da vida e não no livro do julgamento. Agradeço a todos por sua atenção e espero ter ajudado a alguns, né? Sei que nem todos vão concordar e vão aceitar, infelizmente. Eu não desejaria isso. Mas não expressei aqui a minha ideia, mas sim o conhecimento de Deus, o que a palavra de Deus diz, né? E quem rejeitar essas palavras vão estar somente cumprindo o que diz aqui, né? Em Timóteo. Que também faz parte do cumprimento da profecia, né? Deixa eu voltar aqui. Segunda Timóteo capítulo 4 diz assim, ó: eu te conjuro, né, diante de Deus e de Cristo, eu te designo diante de Jeová e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino. Então, eu estou aqui cumprindo com a designação que é me dada, de vir aqui compartilhar com você. Eu te designo diante de Jeová Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino, o governo de Deus. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Convence, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Então eu aqui estou fazendo exatamente o que o Espírito Santo designa a todo servo verdadeiro de Deus, de ir pregar a palavra, de raciocinar de tempos em tempos, quer o tempo seja favorável, quer o tempo não seja, tentar convencer, repreender, exortar com toda a paciência e ensino é o que eu estou usando aqui, para ajudar as pessoas a ter um conhecimento exato de Jeová Deus, de Jesus Cristo, sobre o reino de Deus e sobre a vinda e o julgamento de Cristo. Mas como eu disse, alguns vão aceitar, nem todos vão. Porque o que diz aqui? Pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina ou a verdade bíblica, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, ou vão se cercar de homens que falam que faz cócegas nos seus ouvidos, ou que atendem aos seus prazeres das carnes. E desviarão os ouvidos da verdade. Eles não aceitarão ouvir a verdade. Essa verdade que eu estou dizendo não vai ser aceitada por muitos. E vão se aplicar a fábulas ou a mentiras ditas por aí. Não importa. Se eu ajudar aqui uma pessoa a encontrar a verdade, vou me sentir muito feliz. Mas se todos então ouvir, garanto que a alegria no céu será muito maior ainda. Os anjos vão bater palmas e eu também ficarei muito feliz. Mas independente de ser 1, ser 100, ser 50, ser 10, 1000 ou mais, eu vou continuar fazendo isso. Tu, porém, ser sóbrio, ou seja, consciente em todas as coisas, suporta os sofrimentos,
faz a obra de um evangelista, de um pregador, desempenha bem o teu ministério ou a tua pregação. É o que eu estou fazendo, vou continuar fazendo, independente do resultado, enquanto Deus permitir, enquanto Jeová permitir, Cristo Jesus permitir, eu vou estar realizando esse trabalho, levando a verdade sobre Jeová Deus, Jesus Cristo e sobre a palavra de Deus, ajudando as pessoas a encontrar o verdadeiro caminho. Assim sendo, eu agradeço a atenção, como disse, vou deixar o meu contato, aqueles que desejarem entrar em contato comigo poderão fazer através do meu e-mail, ou poderão pesquisar mais informação no site que eu vou deixar disponível aí abaixo, tá ok? Desde já, muito obrigado a todos, espero ter ajudado, que Deus abençoe, dê sabedoria a todos e proteja os que verdadeiramente acreditam no reino de Deus, acreditam em Jesus Cristo e acreditam no Deus o Pai Todo-Poderoso, glorioso Pai, Jeová Deus. Muito obrigado.